música. Existem instantes na existência que carregam um peso inexplicável, apesar de nada de avassalador estar a ocorrer. Entras num centro comercial apinhado, ou numa gare ruidosa, ou num mercado repleto de gente, e de repente algo no teu interior contrai-se. Não é o tipo de receio que assusta como nos filmes, não é ameaça iminente, é antes uma espécie de compressão invisível que se instala devagar, daquelas que te faz ansiar por te fundires no cenário ou por saíres apenas para um breve sopro de sossego. A maior parte das pessoas à tua volta parece imperturbável, riem-se, conversam, deslizam pelo bulício como se fosse banal, mas contigo algo está desalinhado. O ar ganha densidade, os sons tornam-se cortantes, o movimento revela-se excessivo, ficas atento a cada passada, a cada ruído, a cada rosto que roça de perto. Música, música. Por que é que isto me acontece? Por que é que os locais lotados me sufocam tanto? Por que é que me sinto esgotado antes mesmo de algo se iniciar? Se alguma vez te questionaste isso, não estás isolado, e o que sentes não é esquisito, é simplesmente humano. Pois a explicação psicológica para quem repele os espaços cheios vai muito mais além e possui um significado bem maior do que a maioria das pessoas imagina. Música. Não se trata apenas de uma escolha pessoal, não é só ser introvertido, não diz respeito à timidez ou desconforto social. Muitos indivíduos seguros, realizados, comunicativos, música e sociáveis, ainda assim, debatem-se em ambientes abafados. E ao examinares com atenção, começas a perceber um aspecto crucial. Os lugares populosos não só saturam os teus músicas sentidos, como invadem o teu sentido de identidade. Deixa-me guiar-te pelas camadas mais profundas disto. Há um motivo para o cérebro reagir assim, e tudo principia com algo primordial. Música, algo inscrito no sistema nervoso bem antes da era contemporânea surgir. Durante grande parte da história humana, estar em contextos densos e imprevisíveis implicava menor domínio sobre o ambiente. Música. A mente desenvolveu-se para monitorizar deslocações, sons e indícios potenciais de risco. Nos dias de hoje, não enfrentamos idênticos perigos, mas a estrutura neural, música, perdura. Quando múltiplos estímulos ocorrem simultaneamente, o mecanismo de alerta cerebral, música, ativa-se de forma discreta. Não é alarme, é guarda, é o cérebro a murmurar, mantém-te vigilante a excesso de atividade. Ainda que nada de errado se passe de fato. É por isso que quem evita multidões não é frágil ou hipersensível. Está sintonizado. O sistema nervoso capta nuances. A percepção é aguçada. O mundo interior pulsa com vigor. E quando o exterior se torna estrondoso e desordenado, o interior responde em eco. Mas isso é só o superficial. Há algo mais profundo, algo íntimo, algo ligado à identidade, às sensações e à forma como se decifra o mundo. Quem repele os espaços lotados costuma possuir um certo gênero de mente, música contemplativa, sensível, atenta e consciente das próprias emoções. Inclina-se para o pensamento profundo. Registra pormenores que escapam aos demais, vive as sensações música com maior profundidade e privilegia o sentido face ao tumulto. Quando mentes assim são expostas a cenários de movimento incessante, música, o cérebro amplifica-se em vez de se acalmar. Cada rosto que cruza parece um aviso, música. Cada barulho soa como mais um elemento a decifrar. A multidão transforma-se num emaranhado de sensações, sentimentos e demandas. Não são as pessoas que sufocam, são os influxos. A tua mente não foi desenhada para filtrar tantos inputs de uma só vez. E há mais um fator, algo que poucos mencionam. A psicologia do espaço. Algumas pessoas sentem-se à vontade quando podem gerir a proximidade com os outros, não por antipatia humana, mas porque necessitam de fôlego para os pensamentos fluírem. O espaço pessoal não é mero aspecto físico para elas, é afetivo. Um ambiente denso contrai esse espaço. Música encolhe os raciocínios, ataca a fronteira invisível de que a mente precisa para se ancorar. E quando essa barreira cede, até o mais sereno pode sentir-se acossado mentalmente. É discreto, é silencioso, mas autêntico. Há também um simbolismo profundo em jogo. Um local apinhado evoca as imposições do mundo. Música, o estrondo, a opressão, a agitação perpétua. E para uma mente reflexiva e introspectiva, esses contextos soam como o mundo a reclamar toda a atenção num só fôlego. É como ser arrastado em 100 rumos sem se mexer 1 centímetro,
Começas a desconectar-te de ti mesmo, não pelo risco da multidão, mas porque ela abafa a voz interior de que dependes para trilhar a vida. Algumas pessoas precisam de quietude para se escutarem, e os lugares lotados representam o antônimo da quietude. Mas eis algo que a maioria ignora. Quem repele multidões frequentemente cresceu com uma hipervigilância ao redor. Música. Talvez tenham aprendido cedo a interpretar o ambiente. Talvez captassem sinais emocionais súbitos dos outros. Talvez habitassem cenários onde a alerta era essencial, mesmo que a superfície parecesse serena. Quando se desenvolve assim desde cedo, tu tem o hábito de escanear, interpretar, música prever. Torna-se instintivo, e no meio de uma multidão, essas capacidades ampliam-se, música, até se tornarem exaustivas. É como ter tabs excessivos abertos no navegador da mente. Ninguém mais percebe, mas sentes cada um deles. Há ainda um aspecto filosófico. Música, algo que transcende a psicologia. Locais apinhados recordam às pessoas o quão veloz é o mundo. Todos dirigem-se a algum lado. Música, todos em correria, todos imersos nas suas próprias existências. Isso leva a refletir sobre o teu lugar nisso tudo. Desperta uma consciência existencial serena, não dramática. Música apenas presente. E para quem sente intensamente, essa consciência pode ser avassaladora. Música, porque começas a questionar. Onde encaixo eu nisto? Por que o ruído parece distante, mas opressivo? Por que esta sala repleta de gente me faz sentir mais solitário do que um espaço vazio alguma vez faria? É essa a contradição. As multidões nem sempre fomentam a ligação. Por vezes, fazem-te sentir invisível. Mas a invisibilidade não é o cerne do problema. Música é a falta de sentido. Quem evita multidões procura cenários onde as interações pareçam autênticas, onde as trocas sejam sinceras, onde as emoções fluam com verdade. Música, onde a presença valha mais do que mero burburinho de fundo. Numa multidão, tudo parece superficial, apressado, desamarrado, não porque as pessoas sejam superficiais, mas porque o contexto obriga todos a avançar tão depressa que a realidade se perde. Música. E se valorizas a autenticidade, essa urgência apressada soa errada, soa vazia de emoção. Soa como estares rodeado de movimento, mas faminto de propósito. Existe mais qualquer coisa, algo que pulsa sob a camada das ações. Quem repele espaços lotados costuma ser extremamente consciente de si. Sabem como se sentem, detetam quando a energia baixa. Música. Estão atentos aos limites emocionais. Compreendem que a mente não prospera no caos. Música. A autoconscientização é uma força, não um defeito. E reconhecer os ambientes que te esgotam é uma das compreensões mais sólidas que alguém pode ter de si. Música. Contudo, muitos interpretam mal esta sensação. Acham que os torna antissociais ou excêntricos. Música. Pensam que deviam corrigir isso. Acham que deviam assemelhar-se aos outros, mas a realidade é esta. Desgostar de locais apinhados não te torna defeituoso. Torna-te humano de uma forma particular, pensativa. Significa que a tua mente capta melhor os sinais emocionais do que o tumulto ambiental. Significa que processas as coisas com profundidade. Música. Significa que priorizas a presença em vez da pressão. Significa que o teu mundo interior é vibrante, sensível. Música vivo. Algumas pessoas ligam-se ao mundo pelo estrondo, outras pelo silêncio. Música. Ambas são humanas, mas o mundo espera frequentemente que todos floresçam no mesmo habitat, barulhento, acelerado, caótico, coletivo. Música. E quando alguém não se adapta a esse padrão, julga que há algo errado consigo. Música. Mas não há nada de errado, é apenas um ritmo psicológico distinto. Quem evita espaços lotados vive a vida numa frequência mais profunda, música mais pausada, mais contemplativa, mais atenta. Sentem o mundo mais do que o observam, ouvem mais do que falam. Música. Pensam antes de agir, absorvem pormenores que outros ignoram, e uma mente assim não se dá bem com a sobreestimulação, porque a sobreestimulação não é só sensorial, é emocional. Mas há um ponto crucial. O desconforto nas multidões não se resume ao excesso. Às vezes, trata-se de limites. Num local cheio de desconhecidos, perdes o domínio sobre o teu espaço. Música. Não consegues antecipar as ações alheias, não lês todas as intenções, não te moves com liberdade. A mente prefere padrões e as multidões desarranjam-nos.
Música, demasiadas variáveis imprevisíveis, escasso controle pessoal, pressões invisíveis em demasia, e o corpo responde, não com pânico, mas com tensão, não com terror, mas com inquietude, não com ameaça, mas com desalinho. É como se a mente sussurrasse, isto não é o meu compasso, isto não condiz com o meu ritmo interior, e esse sussurro perdura. Mas há ainda outra camada, uma verdade psicológica subtil que muitos só descobrem mais tarde na vida. Quem repele locais apinhados tem vidas interiores ricas, os pensamentos têm profundidade, as emoções, matizes, a imaginação pulsa, as reflexões são contínuas. O universo emocional está repleto de simbolismo, de sentido, de compreensão não verbal, e o mundo exterior, por vezes, soa demasiado estridente para que esse mundo interior respire. Assim, quando colocas alguém assim num ambiente lotado e ruidoso, o mundo interior não une música, some-se. É reprimido. E essa repressão gera um desconforto difícil de transmitir aos outros. Mas sentes-o. Sentes no peito, na mente, na respiração, nos pensamentos. E interrogas-te o porquê. Mas a verdade é simples. O teu mundo interior precisa de... E as multidões apertam ainda mais esse espaço até que pareça mais difícil aceder a ti mesmo. Não é exagerado, não é prejudicial, não é um defeito, é apenas uma forma distinta de existir. E compreender isso, realmente compreender, pode alterar a maneira como te vês a ti próprio. Não és esquisito, não estás avariado, não és excessivamente sensível. És alguém cuja mente escuta mais do que proclama. Alguém que sente o mundo em vez de o atravessar a toda a pressa. Alguém que privilegia a autenticidade emocional face ao barulho e ao movimento. Alguém que necessita de espaço para se manter ligado a si mesmo. E isso é uma força. E há algo fascinante que ocorre quando começas a reconhecer esta faceta tua. Percebes que o teu desconforto em locais cheios de gente não surge do nada, não é passageiro, não é ilógico. É a mente a salvaguardar algo essencial, o teu foco, a tua energia, o teu equilíbrio afetivo. Porque cada pessoa tem uma capacidade inata para lidar com estímulos. Algumas enchem-se devagar, outras saturam-se num instante. Se és do tipo que se esgota em aglomerações, é porque o teu cérebro capta mais do que imaginas. Não estás só a absorver sons ou deslocações. Music. Estás a detectar tons emocionais, expressões súbitas, variações na linguagem corporal, níveis de tensão no ar e pedaços de diálogos que os teus ouvidos nem deviam registrar. Em resumo, processas a realidade em alta definição e mentes de alta definição cansam-se mais depressa. Isto justifica por que te sentes exausto depois de uma ida a um mercado animado ou a um evento lotado. Mesmo que nada de tenso tenha ocorrido, o cansaço não vem do sítio em si, mas do processamento. Sentes como se tivesses corrido uma maratona interior, apesar de o corpo mal se ter mexido. Mas há algo ainda mais profundo. Quem evita ambientes apinhados costuma ter uma ligação intrincada com a atenção. Music, não a que recebem, mas a que dispensam. A atenção deles é seletiva, deliberada, significativa. Não a espalham ao acaso ou de forma leviana. Aplicam-na com cuidado como uma moeda afetiva. E em locais cheios, essa moeda dispersa-se. É como se o cérebro fosse compelido a conceder migalhas de atenção a tudo simultaneamente. E essa fragmentação soa antinatural. Algumas pessoas energizam-se com o caos exterior. Dá-lhes algo com que interagir, algo para igualar. Outras esgotam-se com ele porque dilui a nitidez interior. Se te sentes esvaziado, é porque a tua clareza te importa mais do que o tumulto em redor. Há também uma camada emocional que muita gente tem dificuldade em verbalizar. É a pressão discreta de estares rodeado por tantos que não partilham laços afetivos contigo. Os humanos buscam naturalmente ligação, compreensão, proximidade. Mas aglomerações raramente proporcionam isso, oferecem vizinhança sem vínculo, presença sem intimidade, algazarra sem sentido. Para quem valoriza a ressonância emocional, esse vazio pesa. Estar cercado por centenas e não conectado a nenhum pode despertar um sentimento oculto de solidão. Não por estares só, mas por estares envolto em gente demasiado ocupada, distante, imersa nos seus próprios universos para te ver verdadeiramente. Ou ver alguém. E se alguma vez te encontraste numa multidão e sentiste uma solidão mais intensa do que num quarto vazio, estás a vivenciar uma das verdades psicológicas mais subestimadas. A solidão tem pouca relação com o isolamento físico. Music
Relaciona-se tudo com o alinhamento emocional. Podes estar só e sentir-te sereno. Podes estar rodeado e sentir-te invisível. É por isso que alguns preferem ambientes tranquilos. Music. Não porque rejeitem os outros, mas porque anseiam por ligações autênticas em vez de mera coabitação coletiva. Querem diálogos com peso, instantes ancorados, cenários que não sobrecarreguem os sentidos afetivos. Outro aspecto negligenciado é este. Ambientes lotados diminuem a previsibilidade, perdes a noção de onde começa o teu território e acaba o dos outros. Music. Tantos movimentos ao mesmo tempo, tantas direções alteráveis, ruídos imprevisíveis, conversas interrompidas, paragens abruptas, viragens rápidas. A mente aprecia padrões e, em multidões, esses padrões evaporam. É como tentar ler uma página onde cada frase se desloca. Os olhos não sabem onde pousar. Por isso, perscrutam incessantemente, à procura de estabilidade que teima em não surgir. Music, e essa busca torna-se exaustiva. Mas raras vezes se fala desta fadiga mais profunda, a que provém de uma consciência hiperestimulada. Algumas mentes estão simplesmente construídas para captar o mundo com maior delicadeza. Music. E delicadeza não é fraqueza, é profundidade. Quando alguém confessa detestar locais apinhados, o que pretende dizer é frequentemente: sinto demasiado nestes cenários, tudo me atinge de uma vez, preciso de espaço mental para funcionar direito, não estou desligado, estou sobrecarregado pelo tanto que percebo. E se já sentiste isso, sabes que não é uma opção. Não é? É uma verdade emocional discreta. Há também um aspecto psicológico ligado à identidade. Indivíduos com personalidades reflexivas ou introspectivas tendem a construir o seu sentido de si mesmos a partir de estados internos, reflexões, emoções e perspectivas pessoais, em vez de contextos sociais externos. Ao serem inseridos num espaço lotado, esse sentido de identidade torna-se mais difícil de alcançar. É abafado pelo bulício, pelo movimento, pelas expectativas e pela pressão social de estar rodeado por tantas pessoas simultaneamente. Em termos simples, o teu mundo interior fica mais complicado de escutar. E como o teu mundo interior é o ponto de partida para navegar pela vida, perdê-lo de vista, mesmo que só por um momento, pode causar uma sensação de desequilíbrio. Esse desequilíbrio não parece algo intenso para quem observa de fora. Manifesta-se como um recolhimento silencioso, uma distância afetiva ou o desejo de sair mais cedo. No entanto, por dentro, é como se a mente perdesse a sua bússola. Algumas pessoas precisam de solidão para recalibrar essa bússola. Outras buscam previsibilidade, outras ainda procuram segurança emocional. Ambientes cheios de gente não oferecem nada disto. Mas existe outro fator, algo subtil que raramente se discute: music. Quem não gosta de multidões costuma ter uma maior sensibilidade à energia social. Detetam a tensão num espaço sem que ninguém pronuncie uma palavra. Percebem quando alguém próximo está ansioso, irritado ou impaciente. Captam a atmosfera emocional de um lugar só de o atravessar. E as multidões estão repletas de contradições emocionais. Entusiasmo, ansiedade, irritação, impaciência, distração, tudo misturado. Se fores sensível às correntes emocionais, atravessar uma multidão é como avançar por ondas de energia invisível. Nada disso é direcionado para ti, mas sentes-o na mesma. Essa consciência emocional é uma vantagem. Permite ligações mais profundas, visão para além da superfície e compreensão das pessoas de formas que outros não conseguem. Porém, numa multidão, essa força transforma-se em sobrecarga. Imagina ter um microfone que capta todos os sons do ambiente. Agora, pense em entrar num estádio. É assim que a sensibilidade emocional se sente, music em espaços lotados. Há ainda uma dimensão cognitiva relacionada com a concentração. Quem evita lugares cheios, muitas vezes tem uma mente que prospera em contextos de foco. As suas ideias mais brilhantes surgem quando o redor está calmo. Music. A criatividade flui quando estão sós. O pensamento aprofunda-se sem interrupções. Locais movimentados perturbam esse foco, não de modo ostensivo, mas music de forma subtil, que te afasta do teu ritmo natural. Podes continuar a funcionar, a andar, a conversar, mas a mente não está totalmente lá. Está a music dividida entre gerir o ambiente e processá-lo. Essa divisão gera uma fadiga subtil que music se acumula devagar até precisares de te isolar. E isolar-se não é fugir,
é recuperar energias. Muitos pensam que detestar multidões significa esquivar-se à vida, mas na verdade é uma forma de proteger a clareza mental para participares na vida de modo mais profundo e músico significativo. O que te esgota não é a presença das pessoas, é a falta de espaço emocional e mental. Music. E eis uma verdade discreta que a maioria nunca percebe. Algumas mentes tornam-se mais vibrantes no silêncio. Alguns corações clarificam-se na quietude. Algumas personalidades brilham mais em ambientes tranquilos. O mundo tende a valorizar o barulho. Personalidades expansivas, música, vozes altas, locais agitados, movimento incessante. Mas nem todo o gênio é ruidoso. Algumas das pessoas mais perspicazes e emocionalmente inteligentes são aquelas que optam pela serenidade em vez do caos. Se as multidões te esgotam, é porque a tua mente está feita para pensar, música com profundidade, não com pressa. Para processar com sentido, não por reação, para observar em silêncio, música não para interagir imediatamente com tudo o que está à volta. Há mais uma camada intrigante nisto. Music. Quem prefere evitar espaços lotados, forma laços devagar, mas com intensidade. Music. As suas relações sociais são escolhidas e cheias de significado. Não apreciam interações superficiais, não gostam de ruído vazio, preferem diálogos que pareçam uma compreensão partilhada. Music não trocas aleatórias. Ambientes cheios proporcionam quantidade, não qualidade. E a mente que valoriza a qualidade, music, não floresce nisso. Existe também um elemento biológico relacionado com limiares sensoriais. Algumas pessoas têm, por natureza, uma tolerância mais baixa a estímulos sensoriais. Luzes fortes, sons elevados, movimentos rápidos, tudo isso impacta com mais força, não de modo doloroso, mas vívido. O seu sistema nervoso registra os estímulos com maior pormenor, music, o que torna o processamento interno mais intenso em ambientes que a maioria mal nota. É por isso que um pode dizer, music, que é só um centro comercial, enquanto o outro se sente exausto mentalmente depois de o percorrer. Music. Não estão a reagir à mesma realidade, estão a responder ao mesmo espaço, mas filtrado através de níveis distintos de sensibilidade. E a sensibilidade, mais uma vez, não é fraqueza, é consciente. Notas o zumbido das conversas, o entrechoque dos passos, música, a melodia que sai de vários altifalantes, o ronco das luzes fluorescentes no teto, as pessoas a roçarem por ti, gargalhadas inesperadas, sons imprevisíveis, deslocamentos, música constantes, e a tua mente esforça-se por absorver tudo. Não por escolha tua, music, mas porque é assim que funcionas. Surge outra camada psicológica ao falarmos de limites pessoais. Há quem tenha barreiras internas que se desmoronam facilmente com a proximidade de desconhecidos. Não se trata de receio, é uma questão de preservar o equilíbrio emocional e mental. Music, locais apinhados derrubam essas barreiras, obrigando o cérebro a um estado de música e vigilância constante sem pausas e sem descanso mental. Até as tarefas mais simples pesam como fardos. É por isso que sentes vontade de sair para apanhar ar fresco. Music, ou porque respiras de forma diferente em meio da multidão, ou porque os pensamentos fluem melhor quando estás no exterior. Assim que regressas a um espaço amplo, a música mente descontrai, o corpo alivia. Sentes-te novamente em sintonia contigo, não por fugires a um perigo, mas por voltares ao teu ritmo natural. Music. Uma das verdades mais mal compreendidas é esta: quem evita multidões costuma ter uma ligação mais forte à autenticidade. Music valorizam a presença genuína, tanto consigo como com os outros. Ambientes lotados parecem o inverso da autenticidade. Demasiados estímulos, ruído excessivo, música, máscaras por todo o lado, interações superficiais. A tua mente anseia por cenários onde as pessoas se mostrem autênticas, ancoradas, emocionalmente acessíveis. E as multidões, por essência, afastam as pessoas de si próprias. Movem-se por rotina, música, pressa, distrações, mas tu avanças guiado por sentido. Essa diferença de music gera uma tensão interior que ninguém mais percebe, mas que tu sentes no fundo. Music. Existe também uma perspectiva filosófica, a consciência da individualidade no meio da coletividade. Para certos indivíduos, música, as multidões provocam uma reflexão silenciosa. Quem sou eu neste tudo? Não como uma crise de identidade, mas como um lembrete da pequenez de cada um no vasto panorama do movimento humano.
Quando és de pensar fundo, essa percepção pode sobrecarregar. Music. As multidões recordam-te a escala do mundo e a solidão que ele encerra. Mas também, music te relembram o teu espaço interior, essa parte de ti que nenhuma multidão alcança. Music. Essa consciência não te torna distante, torna-te reflexivo. E mentes reflexivas precisam muitas vezes de afastamento, music para lidar com o peso dessa reflexão. Por isso, quando sais da multidão e respiras de novo, não estás só a inalar ar. Estás a criar espaço para a tua identidade se expandir outra vez. E eis a verdade final, aquela que a maioria ignora. Desgostar de lugares cheios não significa recuar. Music da vida. É optar por onde direcionar a tua energia. É salvaguardar a mente que construíste ao longo dos anos. Music é respeitar a tua sensibilidade, a tua percepção, a tua profundidade emocional. É viver de acordo com quem és, não com o que o mundo espera de ti. Há quem floresça no bulício, há quem prospere no silêncio. Ambas as formas são humanas, ambas são legítimas, ambas são essenciais. E se preferes espaços calmos, música, ambientes serenos, diálogos mais profundos, instantes mais suaves, não estás a fugir do mundo, estás apenas a optar por o vivenciar de modo mais pleno. Music.